Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Estamos recebendo a doutora Ana Machello, ela que é presidente da OAB-RS Subseção Canoas. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje respondendo as perguntas e esclarecendo algumas demandas, né, da nossa OAB, principalmente da Subseção de Canoas. Vamos falar então sobre as atribuições e ações sociais da OAB-RS Subseção Canoas. O nosso programa ele vai ao ar de segunda a sexta às 17 horas aqui pela Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Agora eu vou chamar um intervalo de 30 segundinhos e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui sempre com um programa inédito para vocês. Aqui no Papo Certo, nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e trânsito. Feitas as apresentações, hoje está conosco a doutora Ana Machello, presidente da OAB-RS Subseção Canoas. Doutora Ana, vamos falar um pouquinho sobre a Subseção Canoas, quando ela foi fundada e qual a área de atuação. Então, Amanda, a nossa Subseção de Canoas foi fundada em dia 14 de outubro de 1980 e a área da atuação da OAB em geral, não somente da Subseção de Canoas, é defender com exclusividade a representação e defesa da Constituição Federal. E hoje, quantos advogados e advogadas fazem parte e quais são as principais atribuições, então, da subseção? Então, nós temos em torno de 2.700 advogados em Canoas, que abrange também Nova Santa Rita. Então, é mais ou menos em torno disso de advogados ativos na cidade, né, na subseção. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem como o seu compromisso, né, exatamente o termo de compromisso que os advogados prestam quando recebem a credencial, é defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a cidadania, as prerrogativas dos advogados, né, os direitos humanos, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça. Esse é o nosso termo de compromisso, então, da OAB. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as ações sociais que foram realizadas, então, aqui pela OAB, né? A sede que fica localizada aqui na Rua Brasil, no centro de Canoas, foi um ponto de recebimento de doações. Como isso começou, doutora Ana? Então, Amanda, nós começamos a mobilizar, né, a advocacia de Canoas e Nova Santa Rita no dia 4 de maio, no sábado, né, do final de semana, que começaram realmente a acontecer todos esses problemas, né, de desalojamento, né, das pessoas, né, da cidadania de Canoas e Nova Santa Rita. Então, nós começamos esse movimento e decidimos, então, abrir a sede da OAB Subseção de Canoas para a gente ter também lá um ponto de distribuição de donativos. Mas no início nós estávamos sem água e sem luz. Então, com a ajuda da seccional, nosso presidente Leonardo Lamáquia disponibilizou então na sede um gerador.
Então, nós pudemos abrir a sede, pelo menos, para a gente começar a distribuir esses donativos que começamos a receber, entre roupas, calçados, cesta básica e água. E, inicialmente, quem começou ajudando vocês foi a própria população? Tiveram parceiros, empresas? Então, nós chamamos os nossos voluntários, nossos advogados, né, e advogadas de Canoas e Nova Santa Rita, juntamente com a parceria da seccional. A nossa vice-presidente da OAB-RS, a doutora Neuza Bastos, ela é vice-presidente hoje da OAB-RS e ela já foi presidente da OAB Canoas. Então, como ela reside aqui em Canoas, a gente solicitou também a ajuda dela com a parceria da OAB-RS, né, e começamos esse movimento, que começou pequeno e depois ele aumentou bastante. Vocês não tinham ideia que essa demanda cresceria tanto? Não, porque no primeiro momento a nossa intenção era abrir a sede para ajudar a advocacia de Canoas e Nova Santa Rita, porque nós temos conhecimento, né? Nós não temos ainda os dados oficiais. Isso está sendo levantado agora através de uma enquete, né? Para verificarmos quantos advogados que foram atingidos na cidade, também em Nova Santa Rita. Mas a gente acredita que foram atingidos em torno de 60% a 70% da advocacia canoense em Nova Santa Rita. Muitos advogados, desde a pandemia, fecharam seus escritórios e colocaram seus escritórios nas suas residências. Então, os advogados que não foram atingidos na residência foram atingidos nos seus escritórios ou nos dois. Então, neste primeiro momento, a intenção foi esta, mas como ali na Rua Brasil a gente tinha muitas pessoas que circulavam por ali, que estavam alojadas em algumas residências por perto e verificaram que nós estávamos ali distribuindo donativos, então nós começamos a atender também a sociedade. E como vocês conseguiram se organizar em relação à distribuição? Vocês tiveram que fazer cadastros ou qualquer pessoa que passasse, vocês atendiam? E como foi também em relação à advocacia, né? Se eles realmente procuraram pela subseção para pedir ajuda? Porque assim, como tu disseste, ou perdeu a casa, ou perdeu o escritório, ou até mesmo os dois. Então, computadores, enfim. Bom, mas voltando. Vamos falar primeiro como foi a distribuição das doações para o público em geral e aí voltamos com os advogados. Então, nós começamos a receber muitos donativos da seccional, né? A seccional estava lá em Porto Alegre recebendo e arrecadando donativos e nos trazendo. E no início era muito difícil porque nós tínhamos o problema da acessibilidade, né? As vans, por exemplo, que saíam da OAB-RS de Porto Alegre, levavam em torno de 6, 7 horas para chegar aqui em Canoas, né? Porque o único acesso era pela RS 118. Então, nós levávamos, às vezes, 1 dia, 2 dias para receber alguma coisa para a gente começar a poder distribuir. Mas nós tivemos vários contatos, inclusive de outros estados, né? Que entravam em contato conosco e solicitando de que forma poderiam nos ajudar, né? Então, nós abrimos um Pix da subseção Canoas e também tem um Pix da seccional do Rio Grande do Sul, porque a gente não tinha ideia de quanto tempo levaria para chegar os donativos se fosse encaminhado, por exemplo, nós recebemos caminhões, né, com donativos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Então, nós não tínhamos essa ideia de quanto tempo levaria no início. Então, as pessoas se disponibilizaram a passar esse Pix. Só que com o Pix também a gente tinha muito... nós não tínhamos acesso a muitas coisas, porque nos supermercados e nas lojas começaram a faltar também donativos, alimentos, enfim. Mas aos pouquinhos as coisas foram entrando né, nos eixos e a gente conseguiu, então, aumentar. Né? Nós temos uma quantidade hoje bastante grande de água na sede, né? de cestas de alimentos, de cobertores. O que falta hoje realmente é colchões, que está muito difícil de conseguir, e material de limpeza. Porque hoje, né, os advogados e a própria sociedade começou a voltar às suas casas, começar a limpar. Então, está faltando esses 2 itens principais hoje. Bom, é que como conversávamos um pouco antes de começar o programa, né? Que o primeiro momento era realmente roupas e calçados, as grandes necessidades das pessoas, e água, né? O fornecimento de água aqui na nossa cidade, praticamente, ele está restabelecido. E agora, neste novo momento, uma nova fase, doutora
Agora é a volta para casa e esses kits de limpeza também, então hoje um dos principais necessidades aqui do nosso estado. Bom, falando agora, voltando sobre a advocacia, né? Como que está sendo hoje o trabalho de vocês para auxiliar os advogados e advogadas da cidade? Como comentamos antes, né, também, muitos deles perderam celulares, computadores, documentos. Como fica isso? Então, nessa fase, né, a gente vai indo de fase em fase, nós disponibilizamos também na nossa sede os computadores e salas de atendimento. Nós temos 13 computadores na OAB Canoas, na sede, e 3 salas de atendimento. Então, nós disponibilizamos aos colegas que precisam e que estão sem os seus computadores. Muitos perderam o token, né, Amanda? E, por exemplo, na Justiça do Trabalho, tu não consegue peticionar e ingressar com ações se tu não tiver o token, né? E muitos deixaram os seus tokens nos seus computadores, que inundou, né, com a casa ou com o escritório. Então, uma demanda desde o início da OAB seccional do Rio Grande do Sul foi contatar, então, com essas empresas e disponibilizar, então, um token na nuvem para os advogados que perderam seus tokens pelo período de 1 ano de forma gratuita. Então, porque muitos, esse certificado digital tu renova, né? A cada 2, 3 anos, tu renova o certificado digital e o token era necessário, então, adquirir um novo token. Então, as empresas disponibilizaram aos advogados esse acesso à nuvem. Nós temos um contato direto com a seccional do Rio Grande do Sul pelo WhatsApp para toda a advocacia que precisar de qualquer ajuda. Então, até vou passar aqui já, a gente divulga nas nossas redes sociais, é o número 51 99 50 33 339, ou pelo e-mail presidência@caars, Caixa de Assistência, né, .org.br. Muito bem. Doutora, e o retorno, o prazo de retorno para as atividades? Como então, está? O retorno se deu agora praticamente em todas as comarcas, né, no dia 3 de junho. O CNJ determinou esse retorno, mas também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou a critério dos diretores do foro das cidades que foram mais atingidas, se retornariam ou não. Então, Canoas, por exemplo, não retornaram os prazos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no dia 3. Foi prorrogado para o dia 7 de junho. Mas na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, os prazos já retornaram a partir do dia 3 de junho, mas cada caso está sendo analisado pelo magistrado competente, né, individualmente, né? Então, se o advogado tiver dificuldade, por exemplo, de chegar numa audiência na Justiça do Trabalho, ele pode fazer a petição, inclusive a dificuldade não só do advogado, mas também do seu cliente, porque a gente sabe que a cidade também para transitar de carro está muito difícil. Temos vários pontos de congestionamento o dia todo, né? Por exemplo, na Guilherme Schell tem congestionamento, na Vitor Barreto, na BR, no Getúlio Vargas, né? Na 15 de janeiro. Então, esses congestionamentos dificultam também as partes chegarem até a Justiça do Trabalho. Nós temos na Justiça do Trabalho um grande número também de audiências virtuais. Então, essas audiências virtuais, por exemplo, se o advogado ou a parte não tem internet, também temos essa dificuldade. E a gente sabe que as operadoras também estão com dificuldade de retomar os seus serviços. Então, esta é a orientação, né, dos tribunais superiores. Isso foi um trabalho incansável do nosso presidente Leonardo Lamacchia, diretamente com todos os tribunais, para passarem essas orientações aos magistrados para analisarem caso a caso. Porque nós tivemos quase 30 dias de prazo suspensos, mas nós temos um número de advogados que não foram atingidos pelas enchentes e precisam retornar ao trabalho. E a gente sabe que o trabalho do advogado, se o advogado não trabalha, o advogado não recebe. O salário do advogado depende, né, os honorários do advogado, que eu digo salário, honorários advocatícios, depende também, muitas vezes, do andamento do processo. Se o cliente não tem o andamento do processo, ele acaba, né,
não pagando os honorários do advogado. E também temos um número muito grande de clientes que foram atingidos. Então, esta também é uma demanda que está sendo muito difícil para a advocacia, porque os clientes também perderam suas casas, perderam as suas coisas. Então, a questão da perda financeira também vai contabilizar bastante, né, para a advocacia. Porque o advogado é um profissional autônomo, né? Exatamente. E, doutora, tu vê uma perspectiva de aumento da demanda de trabalho de vocês por relação a processos que possam vir a ocorrer? Tem alguns nichos, né, algumas áreas que vão demandar, acredito eu, mais processos. Por exemplo, revisionais de contrato, né, contratos bancários, revisionais de financiamento, a parte imobiliária, né, porque muitas pessoas tinham suas casas ou seus escritórios alugados, né, e aí foram demandados, né, com a questão de a água entrar nas suas casas e nos seus escritórios, nos seus estabelecimentos, né? E aí tem a questão se paga aluguel, se não paga aluguel, se é devido, se não é devido. Então, acredito eu que nesta área, assim, a gente vai ter bastante demandas. Estamos tendo um retorno, assim, também bom de que há também por parte dos proprietários que alugavam seus imóveis, né, um bom senso, que é o que a gente pede hoje, né? A gente tem observado isso também aqui, nós temos o Papo Imobiliário, que é sempre nas sextas-feiras aqui no programa, e as suas colegas têm trazido muito em relação a isso, que é o bom senso, né? Sabemos que o imóvel, por não estar sendo utilizado, não estar habitável, não precisa pagar o aluguel, mas também tem a contrapartida da necessidade do proprietário. Sim, porque quem não foi atingido diretamente na enchente foi atingido indiretamente, né? Então, acaba sendo aquela roda, né? Todo mundo acaba tendo seus prejuízos, suas demandas. Então, a gente volta a falar de novo, né, Amanda? É o bom senso. É o bom senso. Bom, então, pessoal, agora eu vou aproveitar para fazer um intervalo bem rapidinho. Em 30 segundinhos a gente volta com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero convidar vocês para darem uma entradinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, e através do nosso direct tu pode escolher o nosso convidado e o tema que tu queres ver aqui no programa. Estou com a doutora Ana Machello, que é presidente da OAB-RS Subseção Canoas, e nós estamos falando sobre as ações da OAB-RS e também sobre voluntariado. Doutora Ana, falando sobre voluntariado, todos vocês são voluntários, independente de ser nas ações de enchente ou não, né? Fala pra gente sobre isso, por gentileza. Sim, Amanda, então, todos os que trabalham, né, na OAB-RS e todas as outras OAB em todos os outros estados, né, fazem um trabalho voluntário. A gente não recebe salário, ninguém recebe salário, nenhuma função recebe salário. Então, nós estamos fazendo também um voluntariado. E vocês têm muitas comissões. Como são essas divisões dos trabalhos de vocês dentro da OAB? Na OAB Subseção Canoas, nós temos 30 comissões de diversas áreas, né? Na OAB-RS também temos bastante comissões. Normalmente são as mesmas áreas, assim, né? Então, por exemplo, nós temos a Comissão da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, a Comissão de Direito Ambiental, a Comissão de Direito Trabalhista, Direito Previdenciário, Direito Imobiliário, Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da Criança e Adolescente, a Comissão da Diversidade, né? Então, são várias áreas
em que a gente atua. Então, a gente acaba formando essas comissões com colegas que atuam nessas áreas, né? Então, a gente nomeia um presidente da comissão e os integrantes, os demais advogados e advogadas, então, que querem participar dessas comissões, encaminham uma solicitação para a subseção, a gente faz uma portaria e passa a integrar, então, essa comissão. Quem esteve aqui conosco foi a doutora Fabiane Xavier e ela nos falou sobre a violência contra a mulher. Na sua opinião, doutora Ana, neste momento que os nervos estão muito aflorados, a senhora crê que haverá um aumento da violência contra a mulher? Olha, Amanda, é difícil a gente, né, dizer com precisão se haverá aumento ou não. A violência contra a mulher, ela é muito cultural e muito social, né? Então, por exemplo, na pandemia, nós tivemos um aumento muito grande da violência doméstica na pandemia, porque as pessoas ficaram isoladas, né? E muitos números dessas violências, a violência sexual, a violência física, muitas vezes se dá dentro da própria casa, né? Então, houve esse aumento porque as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, né? E na maioria das vezes também o agressor, ele é uma pessoa muito próxima, né, da mulher. Então, é um marido, ou é um tio, ou é um avô, né? São pessoas muito próximas, um vizinho muito próximo também. Eu queria te pedir para comentar sobre as ações que são feitas por parte da OAB através da comissão, para trazer essa informação para as pessoas sobre a necessidade de não cometer esse tipo de crime. Então, Amanda, é um trabalho incansável da Comissão da Mulher Advogada nesse sentido, que é orientar, né? O que a gente, uma situação que a gente trabalha bastante é que as pessoas denunciem. Como eu havia falado, né? Muitas vezes essa violência, ela é dentro de casa e as mulheres muitas vezes têm medo de fazer essa denúncia, né? Porque são ameaçadas em todos os sentidos. São ameaçadas na ordem psicológica, na ordem financeira, né? Muitas dependem dos seus maridos e então, por este medo, acaba que as denúncias, elas são muito pequenas. E, doutora, eu creio que seja uma dúvida até comum dos nossos telespectadores. Vocês têm um serviço direto de atendimento ao público ou a OAB faz o atendimento somente aos magistrados? Não, na verdade, a OAB não pode fazer indicação de profissionais, né? Então, as partes muitas vezes comparecem na subseção pedindo indicação de advogado. Isso a gente não pode fazer, isso é proibido pelo nosso Código de Ética, né? Então, o nosso trabalho é mais voltado ao advogado mesmo, né? Então, a estrutura para o advogado poder trabalhar, as prerrogativas dos advogados. Muitas vezes os advogados têm as suas prerrogativas violadas pelos órgãos públicos, né? Em todas as suas esferas, magistrados, promotores, delegados. Então, a gente trabalha em cima dessas prerrogativas da advocacia, para trazer para o advogado e a advogada uma qualidade maior no seu serviço, no exercício da sua profissão. Aqui no programa a gente sempre comenta que o nosso programa ele é um programa de prestação de serviços, a gente gosta muito de trazer a informação para quem nos assiste. Mas quem precisa de um serviço, de um advogado, deve procurar onde ajuda? Então, Amanda, nós temos muitos escritórios, né, na cidade de Canoas e Nova Santa Rita, falando daqui, mas em todas as cidades. Então, as partes têm que procurar nesses escritórios, né? Às vezes, um parente indica um advogado ou a outra parte que conhece um amigo que pode indicar. A OAB, como eu falei, não pode fazer esse tipo de indicação. E no caso da consultoria pública, onde podemos? Então, isso eu ia falar agora. No caso da Defensoria Pública, das próprias assistências judiciárias nas faculdades, né? E aqui em Canoas nós temos a UBRA, nós temos a Ritteres, temos o La Salle, tem os serviços de assistência. Mas tanto nos serviços de assistência quanto na Defensoria Pública tem requisitos a serem observados, principalmente a questão da renda, né? Então, esses núcleos, esses atendimentos só podem fazer os atendimentos às partes que se encaixarem nesses requisitos previstos na legislação.
E, doutora, no caso, comentaste sobre a chave Pix que vocês criaram para poder fazer a compra dessas doações. Quais doações vocês compraram com esses valores recebidos? Então, nós recebemos agora, na semana passada, um valor da subseção de Uberlândia, de Minas Gerais. Foi um valor de R$ 7.600 e nós vamos, então, comprar colchões. Estamos fazendo ainda os orçamentos, né, para fazer o levantamento de valores. E, então, a nossa prioridade é colchões, porque nós temos uma lista muito grande de pessoas que precisam de colchões e nós temos muita demanda, pouca demanda, né? Eu vi vários vídeos na internet de vocês descarregando caminhões. Foram muitos caminhões que chegaram. Assim, um trabalho muito bonito. Até, inclusive, eu quero aproveitar depois e colocar algumas imagens sobre esse trabalho da OAB aqui de Canoas. E eu aproveito para perguntar, tu tens uma ideia de quantas pessoas vocês conseguiram beneficiar com essas ações? Nós não fizemos, como antes tu perguntaste, nós não fizemos cadastro, né? A gente está fazendo cadastro dessas pessoas que nos solicitam, por exemplo, colchões e material de limpeza que está em falta. Então, a gente faz uma lista para que no momento que chegue essas doações, então a gente chamar nesta ordem. Mas a gente acredita que nós atendemos em torno de 300, 400 pessoas até hoje. Nossa, é um número bem expressivo. Sim. E, doutora, vocês têm pretensão de continuar e por quanto tempo? Eu não tenho como te dizer por quanto tempo nós vamos continuar, Amanda. Nós vamos continuar até o momento em que for necessário, né? Doutora, pode fazer, por gentileza, suas considerações finais. Eu só gostaria de falar rapidamente, não sei se dá tempo. Temos tempo sim. A seccional do Rio Grande do Sul abriu, então, agora a segunda fase do programa. Está disponibilizado nas nossas redes sociais. Então, é um programa com a BRS com o SEBRAE para retomada da advocacia, onde vão ter linhas de crédito, né, de formas facilitadas e juros menores. A suspensão das parcelas da anuidade de maio e junho da OAB, porque esses auxílios, é importante a gente dizer também que a OAB só consegue ajudar o advogado hoje com esses auxílios. Nós tivemos um auxílio imediato, assim, urgente, que foi já disponibilizado, que foi R$1.000 para cada advogado atingido pela enchente. E esses valores saem da nossa anuidade. Então, é importante a gente dizer também que muitas vezes as pessoas, a anuidade é cara, mas é por causa dessa anuidade que a gente consegue ter esse retorno para a advocacia, disponibilizar essas salas para atendimento também, ampliação dos escritórios compartilhados, né? E isenção dos cursos da ESA até dezembro de 2024 de forma gratuita. E o auxílio nas limpezas dos escritórios e essa linha de crédito também com a OAB e a facilidade em lojas conveniadas com a Caixa de Assistência para adquirir móveis e computadores. Nossa, um grande trabalho mesmo. Então, doutora Ana, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. E então, pessoal, nós ficamos por aqui com o Papo Certo e amanhã, às 17 horas, mais um programa inédito para vocês. Até lá!